Agora, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 1, do versículo 1 ao 3. Nós vamos ler e vamos orar, pedindo para que esse tempo seja um tempo único na sua vida, onde o Senhor fale diretamente ao seu coração. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, escola bíblica semana que vem às 9 da manhã, para você treinar mais a manusear a espada que o Senhor colocou na tua mão. Salmos 1, versículo 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Amém. Coloca a mão sobre a tua palavra. Vamos pedir agora para Deus falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos agora diante do Teu altar, Pai. Já iniciamos esse culto, Senhor, de adoração, louvor, de glória ao Teu nome, Senhor, que só Tu és digno. Nós estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Já tivemos louvor, tivemos oferta, tivemos tempo, Senhor, de adoração do Ministério Ágape, Senhor. Oh Deus, tivemos os nossos visitantes e tudo quanto foi feito aqui, a oração intercessória foi para louvor e honra e engrandecimento do Teu nome, Pai. Por isso nós Te louvamos e pedimos agora nesse momento, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia daqui transformado pela Tua palavra, transformado pelo Teu Espírito, transformado pelo Teu poder, Senhor, que haja transformação, novidade de vida, salvação, mudança, Senhor, na vida da Tua igreja, no rumo dessa igreja, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te pedimos, fala conosco, Senhor, venha de encontro à nossa necessidade, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo e transformados pelo Teu poder, transformados na Tua presença. É o que Te pedimos, porque Tu é a honra, a glória, o louvor, a adoração, pelos séculos dos séculos e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Seu nome. Essa semana, aleluia, pode aplaudir que é para o Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa semana nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Quem esteve aqui no culto de terça-feira? Aleluia, tivemos algumas pessoas aqui. Eu louvo a Deus, porque nós podemos reconhecer o que Deus tem feito na Igreja de Cristo durante esses 500 anos que se passaram. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema. O que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus reflete a respeito de tudo o que aconteceu nesse tempo, nesses 500 anos que se passaram, de vida cristã, de transformação na história da igreja. Nós vamos comentar um pouquinho aqui. Esses 3 versículos que eu li, ele remete diretamente à palavra do Senhor. Nessa minha versão, que é a versão King James, do Rei Tiago, ela está dizendo: abençoado com felicidade é o homem, é o ser humano, a pessoa que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, e nem se assenta na reunião dos escarnecedores ou dos zombadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores, em outras versões. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Se você meditar na lei do Senhor, não se deixar influenciar por aquilo que o mundo tem para você, por aquilo que o mundo tem laçado diante de você, você vai comer o melhor dessa terra. Tudo aquilo que você tocar, tudo aquilo que você fizer, vai prosperar, porque o nosso Deus faz prosperar. Assim como Ele tinha a aliança dele com Jacó.
Tudo aquilo que Jacó fazia dava certo. Não importa o que acontecia, onde Jacó tocava, ele plantava a plantação, a colheita era farta, acontecia na data certa, chovia na medida certa, tudo acontecia como deveria de acontecer, porque assim é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso a palavra de Deus veio a nós nessa manhã. E nós temos aqui colocado as 95 teses de Martinho Lutero, que em 31 de outubro de 1517, ele colocou lá na abadia de, alguém sabe aqui? De Edimburgo, de Westminster, Wittenberg, lá na Alemanha. Ele pregou ali suas 95 teses. E daquele momento em diante, as teses que diziam que a salvação não é por meio de nós, que a salvação não é conquistada por obra humana, mas a salvação ela vem através do Senhor. Aleluia. E ele estabeleceu 5 pilares, e nós vamos falar um pouquinho desses pilares, chamado de 5 solas, que é sola gratia, sola fide, sola Cristo, sola Escritura, soli Deo gloria. Está ali, as 5 solas. Sola gratia, sola fide, solus Cristo, sola Escritura, soli Deo gloria. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, glória somente a Deus. Nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Vamos lá então, quero que você abra a sua palavra em Mateus 5. Aleluia, Jesus. Mateus 5, do 11 ao 18. Deus tem algo especial para você nessa manhã. E isso é revelado na palavra dele. Mateus 5, do versículo 11 ao 18. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Vamos parar por aqui, do 5, do 11 ao 16. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala para ele: você é sal da terra. Você é luz do mundo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós fomos criados com uma finalidade. Nós temos uma finalidade de se relacionar diretamente com o nosso Deus. Deus criou o homem para ter um relacionamento íntimo com Ele. Nesses anos que antecedentes à reforma protestante, a igreja viveu um período de silêncio, onde a palavra não era mais lida, onde somente os bispos, os papas, o alto escalão da igreja podia ler a palavra de Deus. E as missas eram rezadas ou efetuadas, confeccionadas, como quiser dizer, em latim. As pessoas nem entendiam o que era falado naquela época, para você ter uma ideia. Já ouvi dizer que o padre até falava a missa de costa para o povo, em algumas situações. E ninguém entendia nada. Imagina você entrar hoje na igreja e o pastor vir aqui e ficar durante 40 minutos orando em línguas. E aí você sai daqui, um olhando para a cara do outro, falando, bom, o que ele falou, né? Porque a palavra de Deus diz que nós, sim, devemos orar em línguas, buscar o Espírito Santo, mas o orar em línguas é para edificação de si mesmo. E quando o orar em línguas acontecer na casa de Deus, tem que ter interpretação. Se não tiver, você tem que sentar e não falar em línguas aqui.
Na hora do louvor, da adoração, você pode orar em línguas, porque você está edificando a si mesmo, é o seu particular com Deus. Mas na hora da palavra, é palavra. E a palavra foi negada para os homens, a palavra foi negada para o ser humano. E aí Deus levanta várias pessoas durante muitos anos para tentar mudar essa história. E eles são queimados e levados ao fogo como hereges, porque não poderiam lutar contra a igreja. E a igreja na época vendia indulgências. Imagina você vender, para você comprar a salvação do seu pai, você ia lá, dava 3 moedas de prata, subia a escadaria da penha de joelho e seu pai era salvo, tirado do purgatório. Então você pagava por isso. Era assim que acontecia. E aí Deus levantou o John Hus, homem alemão, Hus quer dizer ganso, né? E ele foi levantado como uma bomba nas mãos de Deus, mas ele não teve voz ativa, e ele foi queimado, e ele profetizou: hoje vocês estão queimando um ganso, vocês estão calando um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne, que ninguém poderá parar. E em 1517, Deus levantou ali, em 1480, e agora eu não me lembro a data exata, nasceu Martinho Lutero. E em 1517 ele prega as 95 teses, e dali em diante surge uma série de fatos que muda totalmente a história da igreja. E ele começa traduzindo a Bíblia para o alemão, e a Bíblia vai sendo traduzida para vários idiomas. A Bíblia que eu estou hoje aqui, do rei James, também foi dessa geração. 100 anos depois da reforma, o rei Tiago da Inglaterra pediu para traduzir a Bíblia numa tradução mais sensata, e essa Bíblia foi confeccionada, e eu tenho aqui a versão atualizada dela. Versões que chegaram até as nossas mãos, a versão Almeida, versão revista e atualizada, nova versão internacional, em várias versões. Mas o que importa é que a palavra é a mesma, e ela chegou até você. A palavra de Deus chegou. Vamos para o primeiro pilar aqui. Só a graça. Já indo de encontro ao que muita gente diz, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para ir para o céu. Você não tem que fazer nada. Tudo já está feito. Só pela graça somos salvos. Você tem que tomar posse do que que Deus já fez para você. Deus já veio como sacrifício vivo, e o sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus na cruz, o sacrifício único e suficiente de Jesus, é o que te leva ao céu, e você tem que aceitar isso. Só a graça me basta, só tua graça me basta, só tua graça me salva, só tua graça me conduz nos dias de aflições. Esse é o primeiro solo, Efésios 2:8, por favor projeta para mim, aleluia. Você não precisa, se você quiser anotar, tudo bem, mas nós vamos projetar alguns versículos aqui para ganharmos tempo. Efésios 2, versículo 8. Aleluia, Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está na palavra de Deus. Não é algo que você pode se ensoberbecer de dizer: eu guardei a lei de Moisés, eu fiz isso, eu jejuei, eu orei, eu fui santo. Nada disso vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a graça, a obra redentora de Jesus na sua vida. E você precisa aceitar isso mediante ao próximo solo. Sola fide, somente a fé. No mesmo versículo nós podemos encontrar, né, que pela graça você é salvo mediante a fé. Mediante a fé. Em Hebreus está escrito: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. A sua fé tem que ser inabalável, como era a fé de Davi. Jesus disse, outro dia o pastor até ministrou, foi de uma forma tremenda, sobre a semente de mostarda. Alguém se lembra? Do grão de mostarda. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover uma montanha. Quanto mais a fé é manifestada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Você tem exercido no seu dia a dia a sua fé? Sola a fé. Você tem exercido a tua fé
Quando você tem uma dor de cabeça ou você corre para o Dorflex? Você ora. Antigamente eu lembro que as pessoas falavam muito, eu estava com uma dor de cabeça terrível, o irmão orou por mim, ali mesmo já passou. Hoje não, estou com uma dor de cabeça terrível, corri na Drogazil, o Dorflex me salvou. Opa, peraí, o Dorflex agora está tomando o lugar de Deus? Você está se entupindo de remédio ou se enchendo de fé? Olha Deus falando aqui. Você tem que se encher de fé, porque na fé Deus manifesta a presença dele no seu coração. E quando aumenta a sua fé, você fica mais forte diante do Senhor. Vamos para o próximo. Esse é o melhor de todos na minha concepção. Solos Cristo. Aleluia. Somente Cristo. Cristo é suficiente para tudo. Somente Jesus. Somente o Senhor. Não há outro mediador entre Deus e o homem. Por muito tempo as pessoas ficavam falando, se o pastor fulano de tal orar por mim, se o papa, se o padre, se ele, se aquele. Não há mediador entre o homem e Deus. Somente um mediador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio e morreu na cruz e entregou até a última gota de sangue por nós. Pelos nossos pecados. Quando nós dizemos que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é isso que acontece, isso que brota em nós. A nossa fé é fortalecida, a graça salvífica de Jesus é manifestada em nós através da nossa fé, porque Jesus é o tema central dessa palavra, o tema central desse livro, esses 66 livros, que foram escritos por mais de 30 homens, impelidos pelo Espírito Santo de Deus, manifestam nele como tema central, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja hoje e para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há outro. Em nenhum outro você vai encontrar salvação, a não ser em Jesus. Não há outro. Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, ele faz uma analogia sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão veio criado por Deus, gerado em carne, gerado pelas mãos de Deus. Deus soprou o espírito de vida, o fôlego de vida e o seu espírito nele. Mas ele fracassou. Ele perdeu a coroa da vida e através de um ato pecaminoso, o pecado entrou em toda a humanidade, no primeiro Adão. O segundo Adão foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. E um ato dele na cruz tira todo o pecado da humanidade. Esse é o nosso Senhor, um ato dele. O primeiro Adão perdeu a coroa da vida, nós perdemos o direito de andar no paraíso. O segundo Adão resgatou a coroa da vida e ele entregou nas nossas mãos através do seu ato de salvação. Esse é o Senhor, solos Cristo, somente Jesus Cristo. Não há outro poderoso para fazer na nossa vida. Vamos à próxima, que na verdade é um reflexo dele, porque ele é ela e ela é ele. Opa, peraí. Sola Escritura, o verbo vivo se fez carne, Jesus Cristo é a Escritura, e somente a Escritura, a palavra de Deus, o verbo, a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que adotar uma postura, como cristãos, de viver aquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. A palavra de Deus é o livro supremo da nossa fé. Ela não é um livro científico, ela não é um livro comum, é um livro totalmente espiritual. É um livro que para pessoas escreverem, eles tiveram que estar impelidos pelo Espírito Santo, como está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pode postar para mim, por favor, Sérgio. Aleluia, Jesus. Essa é a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Somente as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sem palavra não tem homem de Deus, sem palavra não tem cristão, sem palavra não tem vida, sem a palavra de Deus na sua vida você não é nada. Se você não tem gasto tempo na sua semana para essa palavra, irmão, eu sinto muito, você está vivendo um cristianismo muito pequeno, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Porque o seu relacionamento com Jesus acontece na oração, na leitura da palavra de Deus e na sua busca incessante pelo Espírito Santo, que revela tudo que está nessa palavra. E aí eu tomei a liberdade, porque a reforma, ela não tinha que ter parado lá em 1517. Ela tem que continuar, e ela tem que permanecer. E aí eu incluí mais 2 aí, desses 5. Eu fiz questão de incluir mais 2. E aí, um que eu quis incluir foi solos Espíritos Santos. Em Romanos 8, do 2 ao 8, fala da relação do Espírito Santo com a palavra de Deus. Para você ter essa palavra, interpretar essa palavra da maneira correta, entender e viver, você precisa de algo que foi prometido por Jesus. Vamos ler Romanos 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode parar por aí, Sérgio. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta palavra que está aqui é espiritual. E aí tem um texto bíblico que diz: as coisas da carne se discernem na carne, as coisas do Espírito, no Espírito. A palavra de Deus nos diz isso. Por isso que eu quis incluir aqui o Espírito. O Espírito Santo foi enviado por Jesus. Ele falou: eu serei o único mediador entre Deus e o homem. Eu sou. Mas a vocês eu enviarei um Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que no nosso credo de fé, ele é Deus. Ele está lá na criação, em Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Ali está presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E assim nós cremos. Hoje nós temos lá à direita do Pai Jesus, e nós temos aqui, olha para o irmão que está do teu lado, em você, fala para ele. Está presente a terceira figura de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está em você. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito excelente, como diz em Daniel, que Daniel tinha um Espírito excelente. Então, se você busca excelência para a sua vida, deixe manifestar em você o Espírito excelente, que traz a palavra de Deus à tona. Você vai ler de manhã um texto, e o Espírito Santo vai te fazer lembrar em algum momento do seu dia, lá no ônibus, lá no seu trabalho, lá em qualquer lugar que você esteja, daquela palavra que você leu, e aquela palavra vai ser útil para você abençoar a vida de alguém, porque o Espírito Santo quer isso para você, o Espírito Santo quer isso da igreja. A palavra de Deus, a verdadeira chave bíblica é o Espírito Santo de Deus. A pessoa lendo a Bíblia a olho nu, sem o Espírito, ela não entende. Você vê que as pessoas que não creem, as pessoas que são do mundo, conseguem ler lá uma coleção inteira de livros lá do Harry Potter. Eu não tenho coragem de ler, eu tenho preguiça de ler tudo aquilo, porque é muita, cada livro, ó. Falei, ô Jesus, e ainda fala sobre coisas que não vão a favor da nossa fé, não me ajuda em nada, não traz nada de bom para mim, a não ser um entretenimento fútil. Agora eu tenho a palavra de vida, que me traz tudo, vida eterna, salvação, cura, redenção, transformação, poder de mudar vidas, poder de impactar pessoas, poder de transformar vidas. E eu não leio, peraí, o que está acontecendo, igreja? Nós temos que ler esse livro.
engolir o que está escrito aqui, porque é isso que nos alimenta, e não gastar o nosso tempo com leitura fútil, com coisas que nos afastam da presença de Deus. A palavra diz: fugir da aparência do mal. Nós temos que estar buscando aquilo que agrada a Deus, e é o que está na palavra dele, e o seu Espírito é a chave bíblica, que nos revela tudo que está escrito, e quando você começa a interligar a Bíblia, e enxergar tudo que tem nela, todo o plano de salvação de Deus, tudo aquilo que ele fez por você, tudo aquilo que ele impactou os homens, você começa a ver sua casa sendo transformada, você começa a ver o seu casamento sendo transformado, porque nosso Deus é um Deus transformador, nosso Deus é um Deus que gosta de reforma, viu? Ele adora entrar numa casa e reformar inteirinha. Ele adora reformar. Ele adora tirar o reboco quebrado, adora colocar uma nova tinta na parede, trocar a cortina, ele adora mudar a cozinha, ele adora mexer em cada cômodo da casa. E essa casa é você, e ele quer te reformar. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Somente o Espírito Santo. E aqui tem mais um que eu quis incluir. Unicum salutis. Esse daqui eu não coloquei solo, poderia ter colocado solo, mas eu quis colocar eu fui lá na tradução e peguei única salvação, unicamente a salvação, porque único é mais do que solo, único é mais do que somente fala assim, somente isso, agora unicamente quer dizer que é único, é só aquilo e nada mais, não abre precedente para mais nada, unicamente a salvação, e a salvação ela é um propósito da igreja. Jesus veio, morreu na cruz, trouxe o Evangelho até nós, enviou o Espírito Santo como consolador, para que haja salvação. Vamos lá, em Lucas 19, vamos para a casa de Zaqueu agora, quero te convidar para ir numa outra casa, onde teve uma reforma total. Lucas 19, aleluia Jesus, louvado seja o seu nome. Lucas 19, versículo 10, é só um versículo. Podemos ler os anteriores, vai? Vamos do 8 aqui. 8 ao 10. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Glória a Deus! Então, se a igreja existe na terra hoje, é um propósito que você entre de casa em casa, de família em família, de pessoa em pessoa, com o propósito de salvação. Nós temos que ganhar almas para o Senhor. Há um que pense que nós temos apenas que cuidar uns dos outros. Nós poderíamos fechar essa igreja aqui e ficar aqui dias e dias, um cuidando dos outros, um mudando aqui, criando um cristianismo uniforme, sendo Hitlers da palavra de Deus, querendo criar uma raça ariana, onde todo mundo tem o mesmo entendimento, todo mundo tem o mesmo conhecimento da palavra, mas não é assim que Deus quer. Deus quer que cada dia seja acrescentado aqueles que hão de ser salvos. Todos os dias Deus quer acrescentar alguém, e esse alguém não vai ter o mesmo conhecimento que você, não vai crescer no mesmo tempo que você, mas dia a dia ele vai sendo transformado pelo Espírito Santo. Quando eu penso nisso, eu penso no ladrão da cruz. Ele não assistiu uma aula de escola bíblica, não se batizou, não foi lá na frente aceitar Jesus no altar, não recebeu uma pregação de Jesus diretamente, mas ele está lá no paraíso. Porque ele fez o essencial, ele reconheceu que somente em Cristo há salvação, somente em Cristo há vida eterna, assim como Pedro diz lá no final do Sermão do Monte, porque para onde vamos, Senhor? Pois só em Ti há palavras de vida eterna, somente Jesus tem a vida eterna. E vamos, agora sim, vamos ao 5º solo, que aqui acabou virando o 7º solo, né? Nós incluímos mais 2, porque nós somos reformadores, que esse Espírito excelente, que é o Espírito Santo, brote no seu coração. Ele foi dado, a nossa igreja nasceu aqui,
no sexto solos que eu incluí, solo Espírito Santo. Em 1906, na Rua Azusa, William Seymour iniciou o maior movimento de reavivamento da história da igreja, revivendo tudo o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, num só ano. Ali as coisas começaram a acontecer. O reavivamento da Rua Azusa, ele é tido hoje como o maior fato, maior presença do Espírito Santo já registrado na história da igreja após Atos dos Apóstolos. Foi o maior movimento onde o Espírito Santo se manifestou. E a nossa igreja nasceu desse movimento. A missionária Aimee Semple McPherson, que fundou essa igreja, ela se converteu nessa rua, nesse avivamento. A nossa igreja nasceu desse movimento espiritual. E esse movimento tem que estar em mim e em você, para que nós possamos revolucionar o nosso bairro, revolucionar a nossa cidade. Nós temos que ser verdadeiros reformadores. Se hoje estão pregando um evangelho que está fora daquilo que Deus quer, nós temos o poder de mudar isso com a nossa vida. Pois nós somos a Bíblia que o mundo lê. As pessoas precisam enxergar isso em nós. Somente Espírito Santo. Que somente o Espírito Santo brote no seu coração, revivendo todos os demais solos. Porque o último solo diz, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Glória somente a Deus. Vamos a Salmos 90. Quero abrir aqui, eu quero ler esse versículo, porque toda vez que eu leio esse versículo, o Espírito Santo enche meu coração. Salmos 90, porque não há nada na nossa vida mais importante do que transmitir e remeter a glória para Deus. Quando você vem aqui todos os domingos, você vem aqui para glorificar o nome do Senhor, para dar glória a Deus. Sua vida todos os dias tem que ser para a glória de Deus. Salmo 90, versículo 2. Antes que se originassem os montes e formaste os universos e a terra, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Antes de tudo, Ele é Deus. Jesus, em certa ocasião, estavam discutindo com os fariseus e eles falaram, você nem conheceu Abraão? E ele diz, antes de Abraão, eu sou. Eu sou, o nosso Deus é Deus, e toda a glória tem que ser dada para Ele, porque somente a Ele a glória, somente a Ele o louvor, somente a Ele a honra, somente a Ele a adoração. A nossa vida é uma vida de exaltação ao nome do Senhor. Quando você estiver aí fora, você é um representante de Cristo. Os seus atos, as suas atitudes, a sua forma de olhar, a sua forma de falar, a sua forma de ouvir, tem que ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você fala, tem que ser para a glória de Deus, porque você foi criado para isso. Não há outra finalidade em você ainda estar aqui na terra. Você é sal da terra e luz do mundo, e é isso que tem que refletir aí fora. As pessoas precisam enxergar isso em você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos esse templo de ministração, vamos aqui ao livro que Martinho Lutero, a epístola, que Martinho Lutero foi impactado quando leu. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Esse versículo aqui coloca Deus no lugar dele, no lugar que Ele tem que estar em nossas vidas. E nós temos que reconhecer que esse versículo é diretamente para Deus. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele seja a glória para sempre, amém. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Senhor, aleluia. Temos alguém aqui nessa manhã que ainda não faz parte dessa aliança, que ainda não declarou com sua boca, não creu no seu coração que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, e quer nessa manhã declarar
Levanta a sua mão, você que quer declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Temos alguém aqui? Temos alguém aqui? É um ato de coragem. Nós pregamos nessa manhã sobre coragem, homens que fizeram a diferença. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Pode vir aqui na frente, pode vir aqui, glória a Deus. Não sei porque a igreja ainda não está aplaudindo. Nosso foco é salvação. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pode vir mais alguém, quem quiser, a oportunidade está dada. Não perca a sua chance de entrar para o reino de Deus. Pode ficar aqui, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Temos mais alguém? Temos mais alguém? A oportunidade está dada. Mais uma aqui? Glória a Deus, pode vir, irmã, pode descer, vamos esperar a irmã descer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui nessa manhã para glorificar o nome do Senhor, mas também para estender as nossas redes do lado que Ele mandar. Aleluia, Senhor. Mais alguém? A oportunidade está dada, vem aqui na frente, não perde a oportunidade. Jesus está às portas para voltar. Se você não fizer esse pacto hoje, talvez Ele venha, e você não estará lá com Ele. Não quero amedrontar ninguém, só prego a verdade aqui. É o que está para acontecer. Temos duas pessoas, para a glória do Senhor. Qual o seu nome, irmão? Valtenir. Seu nome? Andressa e Valtenir. Vocês vão repetir comigo agora essa oração. Pode vir mais perto, irmã, por favor. Vão repetir comigo essa oração. A igreja estenda as mãos, dando cobertura espiritual agora, nesse ato de salvação. Se você ainda não viu nenhum milagre na sua vida, ou acha que não viu, acabou de acontecer 2 aqui. E o maior de todos, que é a salvação, porque custou mais caro, custou o preço de todo o sangue do nosso Salvador na cruz. Vamos repetir comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, e preciso de Ti. Escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais apagar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar agora por eles. Fiquem de frente para a igreja. Fica de frente para a igreja, por favor, irmão. Vira aqui. Olha para essa igreja agora. Pode olhar, vocês que aceitaram. Esses são os seus novos irmãos. Irmãos em Cristo. Aí você tem, olha a família que vocês ganharam. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar por eles agora, igreja. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essas 2 vidas que vieram aqui, Pai, reconhecendo que o seu sacrifício vicário na cruz não foi em vão, reconhecendo que o teu sangue tem poder, reconhecendo que há poder no nome de Jesus, reconhecendo que o teu Espírito Santo age ainda hoje em favor dos seus, que cada um aqui custou um preço alto, Pai. Nós declaramos bênção sobre a vida desses 2 novos irmãos que estão aqui na tua casa, que vieram reconhecer o teu nome. Brota, Senhor, no coração deles um novo desejo de buscar a tua face, de buscar a tua palavra, um desejo de estar presente nos cultos, vivificando, engrandecendo o teu santo nome, Pai. Em todo o tempo eu declaro abençoados esses servos, que eles venham ter novas experiências contigo, Senhor. Eu declaro bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.